E eu já vou aqui começando a responder uma, uma pergunta que fizeram aqui relacionado a discursivas. Deixa eu ver aqui se eu acho. Pronto, né? Perguntaram quantas vezes na semana devo estudar a discursiva. Então vamos lá. Primeira coisa aqui que tem que ter em mente é que estudar para discursiva em 80% do tempo ou mais até é você estudar normalmente os assuntos que podem cair na discursiva, né? Supondo aqui que a gente está falando em uma discursiva técnica de TI. E se você tem que estudar então para uma discursiva, as principais mudanças que você faz no seu planejamento é uma delas com relação à carga horária que você vai dedicar às disciplinas que podem cair na discursiva de TI e também com relação a quais assuntos você aposta que podem cair na discursiva. Então, as disciplinas que podem cair na discursiva, então vamos citar aqui o exemplo do TJ Ceará, um edital recente que saiu, e lá vai ter discursiva, Banco FCC, e o engraçado foi que o edital já inclusive falou quais são as disciplinas que vão cair na discursiva. E aí ele citou lá dois assuntos, né, duas disciplinas, que é programação e machine learning. E aí a discursiva vai valer lá uma determinada pontuação, né, que inclusive nessa prova é bem alta, 50% a pontuação. Então a primeira mudança que você faz nesse caso, você faz no seu planejamento você tem que ter uma carga horária específica só para estudar essas disciplinas. E aí, como é que você pode então definir essa carga horária? Você define principalmente com base na pontuação. Então, quantos pontos vai valer aquela discursiva? Então, no caso aqui do TJ Ceará, vale 50%. Então, aproximadamente 50% do seu tempo tem que ser dedicado a estudar essas disciplinas. No caso lá, para o cargo de sistema, era programação e machine learning. Então, pelo menos no início, você já monta aí o seu planejamento pensando nesses 50%, né? Então, assim, regra geral é proporcional à pontuação daquelas disciplinas, beleza? Para o pessoal aí que entrou, meu boa noite. Estou aqui respondendo dúvidas, ajudando aí a galera concurseira da área de TI a estudar com mais eficiência. E aí, então, estou respondendo essa nesse momento, né? Sobre discursivas, como se preparar para discursiva. Então, a primeira mudança que você faz é na carga horária. As disciplinas que podem cair na discursiva, você já tem que dar uma carga horária maior de estudos na hora de montar o seu planejamento. Você já dá uma carga horária maior para essa disciplina. Essa daí, então, é a primeira grande diferença. Então, no final das contas, essa coisa de quantas vezes eu devo estudar por semana vai depender, então, de quantos pontos vale a discursiva. Se vale muitos pontos, provavelmente você vai ter que estudar todo dia. Pelo menos aí 1 hora. Se não vale tantos pontos, menos. Então, por exemplo, esse edital do TJ Ceará, que eu citei como exemplo, 50% da nota é discursiva. Então, provavelmente, metade do seu tempo vai ser estudando discursiva. Então, provavelmente, você vai estudar todo dia essas disciplinas, esses assuntos que podem cair na discursiva. Beleza? E a segunda diretriz que muda aí no estudo para a discursiva é o quê? É os assuntos que podem cair, né? O que é que você aposta que pode cair? Porque às vezes o edital, às vezes, inclusive, na verdade, na maioria das vezes, o edital ele simplesmente diz que vai ter discursiva sobre as disciplinas de conhecimentos específicos. Então, tem lá várias disciplinas, cada disciplina com vários assuntos. E não dá para estudar tudo no nível necessário para responder uma prova discursiva. Você tem que chutar, você tem que estimar quais são os assuntos mais prováveis de cair na discursiva e, consequentemente, você vai dar um tempo maior de estudo para esses assuntos, né? Mas aí, então, como estimar quais são esses assuntos que podem cair na discursiva? A gente tem algumas formas, né? Basicamente com base no histórico da banca, com base no órgão e com base no cargo específico. Por que eu digo com base no órgão? Porque dependendo do órgão, alguns órgãos escolhem os temas da discursiva
com base na área fim do órgão, com base no que se espera que você faça lá no órgão. E aí o exemplo clássico é os órgãos de controle, normalmente Tribunal de Contas e Controladorias Gerais. Esses órgãos, normalmente, para a área de TI, costumam cobrar um conjuntozinho ali de assuntos da discursiva. Normalmente coisas relacionadas à gestão e relacionadas à fiscalização, como fiscalização de contratos de TI, normas de gestão, inclusive nos últimos concursos aí de Tribunal de Contas, como o TCE Santa Catarina e TCE Rio de Janeiro, o que foi cobrado na discursiva foi justamente isso. TCE Santa Catarina cobrou normas ISO de segurança e no TCE Rio de Janeiro cobrou contratação, de fiscalização de contratos de TI, né? E aí, com base no cargo, dependendo do cargo que você for fazer, o cargo também direciona qual é o tema da discursiva. Então, se você está fazendo um cargo específico, ou seja, não é aquele cargo tudão, é um cargo, por exemplo, para programador, ou não, é um cargo para analista de segurança, ou não, é um cargo para suporte e rede, ou não, é um cargo para cientista de dados. Se for um cargo específico, então, galera, muito provavelmente, né, para não dizer certeza, vai cair um assunto do que se espera ali daquele cargo. Então, para citar um exemplo, no edital do TJDFT, a gente tem lá 4 cargos. Um de sistemas, um de infra, um de segurança e um de análise de dados. Existem conteúdos que estão em todos esses cargos, como, por exemplo, governança, normas de segurança. Porém, cada cargo também tem lá seus conteúdos específicos. Então, o cargo de sistema tem lá os conteúdos de sistema, etc. E aí, então, você vai chutar. Eu vou escolher aqui alguns assuntos para estudar mais a fundo para a discursiva. Qual é que eu vou escolher? Você vai escolher os assuntos relacionados ao cargo. Então, o cara lá que está fazendo para análise de dados, ele não vai supor que vai cair uma discursiva de governança ou uma discursiva de normas de segurança. Não, ele vai supor que vai cair coisas relacionadas ao assunto dele de ciência de dados. Talvez algo lá de Python, algo de algoritmos de machine learning, algo das bibliotecas do Python. São as apostas, né? E outra forma de fazer essas apostas é com base no histórico da banca, né? Então, para quem chegou agora, a gente está falando aqui sobre estudo para discursivas de TI. E eu estou comentando que você tem que supor quais assuntos podem cair. E uma dessas formas de chutar, na verdade, quais são esses assuntos mais prováveis de cair na discursiva. Uma das formas é você pegar o histórico da banca, ou seja, ver questões discursivas anteriores da banca. Então, assim como você na prova objetiva, você faz muitas questões objetivas para conhecer a banca, a mesma coisa vale aí para as provas discursivas. Você tem também que pelo menos ver, não estou dizendo para você treinar, fazer muitas, né? Treinar ajuda, mas às vezes a gente não tem tanto tempo assim, então você tem que, no mínimo, ver várias provas anteriores de TI, de discursivas de TI da banca. Então, quem vai fazer, por exemplo, aí TJ Ceará, Banca FCC, pegue várias discursivas anteriores da Banca FCC e você vai ver lá começar a ver algum padrão de cobrança. Então, por exemplo, você vai perceber que a FCC, ao contrário do CESP, a FCC ela costuma cobrar discursivas práticas, ou seja, discursivas que não é simplesmente escrever ali a teoria e escrever o conceito. Não, discursivas às vezes você tem que fazer um código SQL, um código de alguma linguagem de programação, ou desenhar algum diagrama, desenhar um projeto de rede para a galera de infra. Então, a FCC ela tem um pouco mais essa característica, beleza? Então, deixa eu responder mais um aqui que mandaram, foi como estudar por questões, né? Seguinte, na verdade, a função principal das questões é para você revisar. Porque assim, ver a teoria inicialmente, o recomendado é que você veja pelo material teórico do cursinho de preferência, porque o professor ali já colocou algo que é mais provável de cair. Mas não adianta só estudar, né? A gente tem que revisar também. E a principal forma de revisão que eu recomendo é justamente essa revisão por questões. E aí o que muda então é os momentos
que você vai fazer questões, porque a gente tem um momento que a gente está vendo a disciplina pela primeira vez. Como é que a gente faz questões? Quanto tempo a gente dedica para fazer questões? E depois que você já terminou a disciplina e já vai revisar, quanto tempo você dedica para as questões? Como é que você faz essas questões? Então, o que muda é nisso, né? Mas a diretriz básica é, quando você está vendo a disciplina pela primeira vez, você vê lá pelo material do cursinho e faz as questões que o cursinho traz lá. Se ele não traz muitas questões ou não traz questões da sua banca, então a cada aula, a cada assunto que você vê a teoria, você vai lá no banco de questões e faz algumas questões, 15, 20 questões, para se inteirar um pouco mais de como é que aquele assunto é cobrado pela sua banca, né? Agora, uma vez terminada a disciplina, né, por exemplo, o português, vamos supor que você já viu, entre aspas, toda a teoria de português, e aí você vai então principalmente revisar. Então, como é que você faz? Eu recomendo que você passe sim a maior parte do seu tempo revisando questões, aí 80% do seu tempo revisando questões, revisando por questões. E aí, assim, tem uma técnica que eu não vou entrar aqui muito em detalhes para poder responder também perguntas de outras pessoas, mas tem uma técnica que eu chamo técnica de convergência e divergência para revisão por questões, que é um método, né, um passo a passo aí de como tornar mais eficiente a revisão por questões. Mas, pelo menos sigam essa diretriz, né? Terminou a disciplina, passe aí a maior parte do seu tempo revisando por questões. E assim, quando eu falo revisar por questões, eu estou falando em fazer a questão e ver o comentário, né? Complementar com o comentário. Porque os comentários das questões é o que vai tapar as lacunas de conhecimento, né? Então, tem isso. E aí, no caso, quando você já está nessa segunda fase de terminou a disciplina e está focando em revisão, você vai usar principalmente ali o banco de questões, seja o que concurso, o TEC concurso, que são os dois aí mais recomendados. Beleza? Vamos lá então aqui para mais uma questão, uma dúvida que mandaram. Material do cursinho é suficiente? Vamos lá. Depende, né? Suficiente para quê? Se você quer ser aprovado ali em um concurso inicial da área de TI, concursos que pagam abaixo de 10 mil, alguns concursos bem inicial mesmo, talvez para técnico, ou aqueles cargos de analista, mas que são de órgãos pequenos, que às vezes pagam até menos de 7, 6 mil. Cara, para esses concursos dá para passar até sem estudar pelo cursinho. Você for aí com o seu conhecimento da faculdade, mais alguma experiência aí profissional, enfim, tentar estudar pela internet, por questões desses concursos dá para passar até sem cursinho. Agora, quanto mais você vai subindo, né? Então, por exemplo, se você quer passar para um concurso de analista judiciário, que já é um concurso ali dos bons, não está entre os tops dos tops do Brasil, mas pô, analista judiciário já é inicial bruto, já 14 mil, né? Analista judiciário, para quem não sabe, é a carreira unificada do Judiciário Federal, que envolve todos os tribunais federais, TRF, TRT, TRE, os tribunais superiores, TST, TSJ, TSE, inclusive o TJDFT também é federal, então essa é uma carreira única que já inicia aí com 14 mil bruto, mais benefícios. Para você passar num concurso desse, você já vai disputar com gente mais qualificada e são concursos às vezes nacionais. Então, assim, você já vai precisar de um material mais eficiente. Então, assim, já recomendo nesses casos que sim, você vá pro material do cursinho desses aí, né? Agora, assim, vai ser suficiente? Cara, eu diria até que para um nível assim de analista judiciário, você pegar a teoria pelo cursinho e fazer bastante revisão por questões pelo QC, TEC concurso, principalmente se você estiver fazendo aí um acompanhamento, seguindo um método de estudo, né, estudando com confiança, você consegue passar só com um cursinho. Agora, para quem já está mirando aí concursos top, né, aqueles concursos que realmente você vai aposentar a caneta, como, por exemplo, teve recentemente CGU, TCE Santa Catarina e vai ter em breve aí outros também. Então, esses, né, não vou dizer que não é suficiente, mas já diminui a chance
de ser suficiente, né? Provavelmente já não vai ser, já vai em algumas coisinhas ali, pelo menos, talvez você tenha que ir além do cursinho. Boa noite aí, pessoal que entrou. Virgínia aí acabou de entrar. Virgínia já seguidora há um tempo, né? Me falou recentemente que conseguiu fazer os mínimos lá na CGU. E para quem não sabe, né, esse concurso da CGU, quem conseguiu fazer os mínimos, muito provavelmente está dentro já. Talvez nem complete todas as vagas. E a Virgínia falou que as dicas aqui que eu passo no Instagram ajudaram bastante ela a conseguir esse resultado. Então fica aí meus parabéns para a Virgínia, que eu vi aqui que acabou de entrar na live. Vamos então, mais umas perguntas novamente. E assim, se você está gostando aqui da live, peço que você clique aqui no coraçãozinho para dizer que está gostando. Mande aí suas perguntas, pode mandar no comentário ou pode mandar aqui também no íconezinho de enviar pergunta, beleza? Mais uma pergunta aqui, né? Como você conseguiu ter tantas aprovações em primeiro lugar? Seguinte, como tudo na vida, para ter resultados extraordinários, né, também precisa de esforços extraordinários. Então, assim, apesar de eu ter tido várias aprovações, mas, pô, hoje eu tô em um dos cargos apenas, né? Mas a grande verdade é que eu dava o meu melhor. Então, eu não sabia se o quanto era suficiente estudar para passar, ou tanto em termos de tempo, quanto em termos de qualidade do material, quanto em termos de método de estudo. Eu não sabia, tipo, se eu estudar só 2 horas por semana, vai ser suficiente. Ou então, se eu estudar do jeito que eu estudava no ensino médio e na faculdade, se eu estudar do jeito que eu já fazia, vai ser suficiente também. Não sabia isso. E nem sei até hoje, nunca vou saber, né? Se foi suficiente. Então a verdade é que eu dava o meu melhor, tanto em termos de quantidade de carga horária. Então eu estudava ali a carga horária máxima que estava dentro da minha rotina. Claro, cada um tem sua rotina, cada um tem o seu máximo. O meu máximo era em média 25 horas por semana, às vezes mais, principalmente no pós-edital. Mas eu também dava o meu máximo em termos de qualidade nos estudos. Então eu lia livros sobre aprendizado, o livro aí, por exemplo, do William Douglas, Como Passar em Provas e Concursos, o livro do Alexandre Meirelles, sobre também como estudar para concursos, um pouco mais focado para a área fiscal, mas ainda assim servia, e acompanhava vários canais, enfim, aprendi muito sobre métodos, técnicas e estratégias de estudo, né? Tanto de forma geral, estudo geral, como voltado para concurso também, né? Então, isso, claro, sempre ali numa crescente, porque eu passei, somando tudo, foram quase 5 anos de concurseiro da área de TI, né? Óbvio que o primeiro ano era aquela coisa, né? Não tinha método, não tinha muito planejamento, ia estudando conforme eu sabia. Mas, conforme eu fui tendo as primeiras aprovações, e eu fui vendo que, opa, para chegar aqui no próximo degrau não vai ser tão simples quanto esse aqui não. Para o próximo degrau, para a próxima aprovação, eu vou ter que estudar melhor, vou ter que me planejar melhor. E então, assim, foi uma soma de coisas, né? Então, eu costumo dizer que foram a soma de, primeiro, quantidade de horas, né? Então, eu não estudava assim 1 hora por dia. Eu podia estudar mais, então eu estudava mais. Então, como eu falei, uma média de 25 horas. E também uma soma de qualidade. Então, eu tive, por exemplo, mentores, amigos meus, que me ajudaram a estudar melhor. Eu li bastante livros e conteúdo na internet. Aprendi bastante aí na tentativa e erro, né? Eu tive bastante foco, né? Então, foco nos concursos públicos, foco na área de TI, foco em estudar um edital de cada vez. Eu tinha também um ambiente adequado, assim, outros amigos concurseiros que também estavam ali, no mesmo objetivo, né, na mesma pegada, e isso influencia bastante, né? Você ser um concurseiro solitário, né? Ou seja, aquele cara que não tem muita interação com outros concurseiros, só estuda sozinho ali. Isso pode ser que você seja aprovado assim? Pode, mas se você faz parte de um grupo com outros concurseiros, né, também igualmente motivados,
Isso também ajuda ali, porque motivação também é importante, né? Tem uma frase que diz que carvão fora da fogueira se apaga. Então, você é um carvão que quando você está junto ali com vários outros carvões, né, outros concurseiros nessa fogueira, tá todo mundo lá ajudando um ao outro. Agora, se você sai desse grupo e se afasta, aí a brasa vai acabar apagando, né? Então, recomendo sim, isso é inclusive uma das vantagens da mentoria do 01 em grupo, né? Você tá ali junto com outros concurseiros se motivando. E, e é isso, né? Então, assim, não dá pra dizer que foi só um, uma, uma técnica específica, uma estratégia específica, muito menos não dá pra dizer que foi sorte, né? Talvez você possa até dizer que ter tido uma aprovação ou um primeiro lugar foi sorte, né? Mas ter 7 primeiros lugares não é sorte, não. É muito estudo, muita preparação, qualidade, planejamento. Beleza? Então, vamos aqui para nossa mais uma pergunta. Vitor, Yuri, você acha que ainda haverão grandes oportunidades para TI? Mas sem sombra de dúvidas. Cara, enquanto tiver concurso público, vão ter grandes oportunidades para TI. Que a gente da área de TI, nós somos verdadeiros privilegiados, cara. Nossa área de TI, essa coisa da tecnologia, né? E o mundo gira em torno da tecnologia. E no serviço público não é diferente, né? O serviço público está cada vez mais colocando a tecnologia como uma prioridade. E isso significa também colocar os servidores da área de TI como prioridade nos concursos. Então, assim, não é à toa que vários órgãos, principalmente órgãos fazendários, né, secretarias de fazenda, vários desses órgãos estão fazendo concursos específicos para a área de TI. Então, órgãos que hoje, como por exemplo os concursos recentes do ISS Aracaju, Cefaz Alagoas, até pouco tempo atrás esses órgãos não tinham cargo para TI. E mesmo, por exemplo, o meu órgão atual, meu cargo atual na Cefaz Santa Catarina, ou por exemplo na Cefaz Ceará, até, sei lá, 10 anos atrás, 10, 15 anos, também não tinha cargo específico para TI, né? Então, assim, pode ter certeza aí que qualquer órgão bom que tiver concurso aí no médio prazo, vai ter um cargo para TI, né? Então, se sair Senado Federal, se sair Câmara, se sair Bacen, se sair Secretaria de Tesouro Nacional, ou qualquer outro órgão federal ou estadual que seja bom, qualquer, sei lá, Tribunal de Contas, Controladoria Geral, é quase certeza que vai ter um cargo para TI, né? O que varia é a quantidade de vagas. Tem uns que botam menos vagas, outros mais vagas, mas sempre tem ali o cadastro de reserva e, cara, oportunidade não falta, né? Então, mesmo na pandemia, saía concurso para TI, pandemia agora foi acabando, continuando aí, saindo vários concursos para a área de TI. A galera fica até perdida, né, sobre uma das coisas, inclusive, que meus alunos me perguntam bastante, que eu ajudo bastante eles, é a decidir justamente qual concurso focar, né, dentre aí tantas oportunidades, aí tem que escolher também baseado na chance de aprovação, né? Porque não adianta você estar focado em um concurso, mas você acabou escolhendo focar em um concurso que está num nível de concorrência, um nível de dificuldade muito acima, né, do seu nível de conhecimento, né? Então, assim, terá isso aí, eu não tenho dúvidas nenhuma, né? Então, eu me arrisco a dizer que junto ali, talvez, com a graduação de Direito, né? Com a área de Direito, eu diria que a área de TI são hoje as duas áreas aí mais privilegiadas para concurso. É quem é formado em Direito e quem é formado em TI. A grande diferença é que na área de Direito a concorrência é muito maior. Primeiro porque tem muito mais gente formada em Direito do que formada em TI. E segundo porque a nossa área de TI no mercado privado também é muito boa. Então, assim, tem muita galera formada em TI que está no mercado privado ou então que quer ir para fora do país e está feliz com isso, né? E aí o cara nem vai fazer concurso público. Agora a galera do direito, a galera aí tudo fazendo concurso público. Esses cargos da área geral, como área fiscal, né, o cargo geral, área controle, cargo geral,
apesar deles terem mais vagas comparado com a quantidade de vagas de TI, mas a concorrência lá é muito maior, porque lá tá fazendo a galera da engenharia, engenheiro químico, engenheiro civil, engenheiro sei lá o que, todo tipo de engenharia tem gente aí estudando para concurso, a galera de ciências econômicas, contabilidade, administração, enfim, vários cargos aí estudando para concurso, pessoal formado em administração, direito também, pessoal fazendo área fiscal e controle. Então, assim, tem mais vaga, mas a concorrência é muito maior, né? É por isso, inclusive, cara, que eu não vejo nenhum sentido em alguém que é formado na área de TI estudar para concursos de outras áreas. Estudar para a área policial, ou para a área fiscal geral, ou para a área controle geral. Não vejo nenhum sentido, porque você vai acabar estudando coisas que não vai se aproveitar na área de TI, e você vai estar concorrendo ali com a galera que já está estudando nessa área geral, né, há muito tempo. Então, como eu falei, a gente da área de TI é bastante abençoado aí nos concursos, né? E aí me digam aí, vocês estão estudando aí para qual concurso? Vou tentar dar umas dicas aí específicas aí. Eu sei que tem aberto aí CGE Mato Grosso do Sul, TJ Ceará, com edital aberto. Seconte, Espírito Santo, né? Um concurso muito bom, né? Não muito falado, que saiu recentemente, né? Com vagas para TI, que é a Secretaria de Controle lá do Espírito Santo. Se eu não me engano, o inicial é 14 mil bruto. E lembrei agora também, pessoal, tá previsto aí para o médio prazo, né? Não vou dizer esse ano, talvez aí ano que vem, tá previsto também muitos concursos de tribunais federais, né? TRTs, o concurso aí de tribunais eleitorais vai ser unificado, né? Então vai ser um concurso nacional, mas é praticamente certeza vir o cargo de TI, né? Hoje em dia todo tribunal faz concurso para a área de TI e por um lado vai ser um concurso nacional, mas por outro, né, vai ser um concurso provavelmente com muitas vagas, né? Então o Lucas aí está fazendo Cefaz Amazonas, o Vitor TCE Rio, né? Então assim, Cefaz Amazonas, Banco FGV, não vai ter discursiva, vão ser 2 turnos de prova com questões objetivas. As provas recentes aí da FGV, né, CGU e TCU, veio a disciplina de TI, veio bem pesada. Não acredito que vai ser esse caso na Cefaz Amazonas. Vai ser difícil, vai, mas eu acho que vai vir tão pesado, né? Então, no caso, em termos falando de alocação de carga horária, a ideia é você dividir o seu tempo de estudo em cada disciplina proporcional à pontuação de cada disciplina. Então, por exemplo, quanto é que vale a disciplina de engenharia de software? Vai valer quantos por cento dos pontos? Vai valer 10%. Então, mais ou menos 10% do seu tempo de estudo, né? Alocar para essa disciplina. Lucas, se tiver mais alguma dúvida específica, pode mandar. Mas ainda um pouco mais sobre esse Cefaz Amazonas, veio um edital grande, muita coisa de TI, porém, é um edital que, mesmo quem está estudando para ele e por acaso venha a ser reprovado, é um edital que você não vai perder muito conteúdo. Porque, assim, praticamente mais de 90% do que você está estudando ali, você vai aproveitar para praticamente qualquer outro edital da área de TI. Porque é o que é que cai lá? Português convencional administrativo, que é o básico aí para a área de TI, e as disciplinas de TI, mas são as disciplinas também, disciplinas e assuntos que 90% dali é o que costuma cair. O Lucas aí, meu amigo, é o melhor que nós temos. Grande abraço, meu cara. Valeu, Lucas. Espero que dê certo aí esses teus resultados aí. Vai falando pra mim. O Vitor tá dizendo que nas Cefaz Amazonas cai banco de dados, tudo bem, SQL, FGV sempre cobra. Perfeito, Vitor. Quem já está estudando para FGV já deve e já fez bastante questão, sabe que, cara, banco de dados, a FGV gosta de SQL grande, ela gosta ali da cláusula exists, not exists, né? Então tem que saber bem utilizar aquilo. Ela gosta também de cobrar
dependência funcional, né? Então ela traz lá as tabelas, os campos, aí diz que o campo A depende do campo B, o campo B depende do campo C, faz lá uma dependência funcional e aí faz alguma pergunta em cima disso, então realmente é algo que a FGV gosta bastante, né? Se tem uma disciplina que a gente tem uma ideia boa do que a FGV cobra é banco de dados, né? Tem muita questão dela de banco de dados e realmente dá para perceber isso, né? O Vitor disse que está estudando para TCE Rio. TCE Rio, provinha grande, né? Provinha pesada, porque na discursiva vai cair muitas questões, né? Então, assim, novamente, discursiva, o que é que você faz principalmente dedica mais tempo aos assuntos que podem cair na discursiva e tem que fazer uma aposta de quais são os assuntos que podem cair, né? Porque o edital é grande, não dá para chutar que pode cair qualquer um daqueles assuntos, apesar de que na prática essa é a realidade, pode cair qualquer coisa, mas você tem que selecionar ali os assuntos mais prováveis, né? E assim, uma diretriz, Vitor, para você seguir o que é que o CESP cobra mais na prova objetiva, né? Quais assuntos você percebe que o CESP vem cobrando mais na objetiva? Então, esses assuntos que ele cobra mais na prova objetiva também são fortes. É um forte indício de que pode cobrar também na prova discursiva, né? Para você ter uma ideia do que é que pode cair aí nesse TCRU. Beleza? Mas Vitor aí também, meu aluno aí de mentorias, turma... Qual é a tua turma, hein, Vitor? Turma 2 é turma 3? Esqueço, mas qualquer coisa manda mais dúvida lá no grupo que eu te ajudo, viu, Vitor? Beleza, galera? Quem tem mais dúvida aí, pode ir mandando. O Vitor tá dizendo que pegou o TCE Santa Catarina para ter uma base na discursiva. É uma boa base, mas lá no TCE Santa Catarina veio uma discursiva de 90 linhas, né? TCE Rio vai ser um pouco diferente. Eu recomendo, assim, em termos de formato, né? Como é que deve vir a discursiva? Eu diria que para você, Vitor, pegar as discursivas da Cefaz Ceará vai ser ali um pouco mais próximo do que ele espera, porque lá na Cefaz Ceará também veio, se não me engano, veio 3 provas, né, 2 questões e um estudo de caso. Então lá no TCE Rio deve vir nesse mesmo esquema, né, questões de menos linhas sendo mais diretas, né, perguntando ali diretamente o conceito, e aquela outra lá que eu acho que tem uma de mais linhas, aquela lá deve ser mais parecido com um estudo de caso. Beleza? O Vitor está dizendo aí, inclusive, lembro que na Cefaz Ceará cobraram um adicionar Cube e tem Sonar Cube no edital TCE Rio. Olha, não foi na Cefaz Ceará que cobraram Sonar Cube, não. Acho que foi no Ministério Público da Amapá, eu acho. Na Cefaz Ceará, eles cobraram o Hadoop, né, tecnologias Hadoop. Cobraram também algumas coisas de inteligência artificial. Inclusive, no Cefaz Ceará, a parte de inteligência artificial veio bem pesado. E no parecer técnico lá, no estudo de caso, cobraram umas coisas assim mais de governança, engenharia de software, agora esqueci exatamente o que era, mas se eu não me engano é tipo ML, Scrum e algumas coisas de governança, eu acho que IT, o PMBOK, beleza? Mas assim, eu não apostaria em SonarQube na discursiva não acho muito provável não. TCE Rio, eu iria no feijão com arroz. Então, qual é o feijão com arroz, por exemplo, de governança? IT, COBIT, PMBOK. Qual é o feijão com arroz de segurança? ISO 27002. Qual é o feijão com arroz de engenharia de software? Métodos ágeis. Então, assim, pegar ali 2 assuntos de cada disciplina, que é o mais conhecido, e apostar nisso. Beleza? E é isso então, pessoal. Boa noite a todos e até a próxima. Valeu, abraço.